eu escrevi essa palavra. Então, aqui, às vezes eu peço alguém para escrever, mas hoje eu peguei a caneta, falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma palavra que eu possa ministrar e o Senhor possa me usar, né, ali com aquele jovem, com os radicais livres. Porque nós somos jovens destinados ao avivamento. Então nós somos jovens separados para Deus. Separado para quê? Para fazer a vontade de Deus. E eu quero falar sobre isso nessa noite com você. Eu não sei se você se lembra, não sei se você ouviu lá na sua célula, compartilhou a palavra que eu ministrei a semana passada. E eu confesso para você que eu faço parte de uma célula, eu sou anfitrião, e o líder compartilhou essa palavra. Eu vou falar para você que unção tinha naquela célula. E eu quero falar para você qual que era essa palavra. Eu não sei se você lembra, mas eu falei, né, sobre alguém que encontrou uma pedra preciosa. Quem que encontrou uma pedra preciosa? Quem que encontrou algo que ele deixou, né, as coisas desse mundo para ele perder o sentido? E o que ele queria era só fazer a vontade de Deus. E eu quero dar continuidade nessa palavra, nessa noite. Sábado passado eu ministrei que o apóstolo Paulo, né, ele encontrou essa pedra. E essa pedra era Jesus. E agora nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você está inserido? Qual parte na igreja, na vida cristã você faz? Fala assim: Beth, eu sou um discípulo, eu sou um membro de uma célula apenas. Não, eu sou um líder em treinamento. Irmãos, liga o ar fazendo favor, que as meninas estão com calor. E aí eu sou um membro de uma célula. Outro, não, eu sou um anfitrião. Então o outro, eu sou o líder da célula. Mas eu quero te dizer nessa noite que nós precisamos dar a devida importância aonde nós estamos inseridos. Nós precisamos dar a devida importância naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos construindo. O que nós estamos construindo? O que nós queremos para o nosso futuro? O que nós queremos experimentar de Deus no próximo ano? Daqui 10 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Às vezes você fala: mas isso aí não tem importância nenhuma. Tem sim. Nós precisamos nos preparar, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir. Então nós precisamos estar prontos. Então quando nós estamos nos preparando para o dia, para o grande dia, que é o dia da vinda do Senhor Jesus, nós estamos dando importância àquilo que é fundamental para a nossa vida ou crucial. Porque a noiva, quando ela chega o dia do casamento, ela passa o dia inteiro se preparando. Vai para o salão, ela faz cabelo, ela faz unha, ela faz maquiagem. E aí quando ela vai abraçar o pai, ela fala: pai, daí não chora para não estragar minha maquiagem. Porque é o dia que ela mais espera, que é o dia que chega o casamento. Porque às vezes ela se relacionou ali com o seu cônjuge, com o seu futuro esposo, 2 anos, 3 anos, e ela anseia por esse dia. Não é diferente de mim, de você, anseiar pela vinda do noivo, que é Jesus. Então nós precisamos nos preparar, meus irmãos, para aquele grande dia. E aí eu quero falar para você como que nós experimentaremos de uma vida exitosa no Senhor. Eu quero te falar nessa noite sobre uma honra, mas é uma honra diferente. Como diz o pastor Ricardo Landim, essa palavra ela veio do pastor Aloysio, passou pelo pastor Ricardo Landim, e hoje eu vou ministrar ela para você.
Pastor Aloysio ministrou na linguagem dele, pastor Ricardo Landim na dele, agora eu vou ministrar na minha linguagem. E espero que o Senhor Jesus possa falar com você nessa noite. Amém? E aí, o que eu quero falar com você, eu vou usar até um nome em inglês hoje. Os irmãos não vão rir de mim, não. Então eu quero falar para você nessa noite que nós precisamos dar importância ao Senhor. Eu tenho 14 anos que eu estou na Igreja Videira, eu nasci na Igreja Videira e eu sempre falo, eu não sei viver longe dessa família, porque eu não estou apenas numa igreja, eu fui inserido em uma família, num corpo. E para nós funcionarmos como os radicais livres, como jovem destinado ao avivamento, nós precisamos estar alinhados uns com os outros, com a mesma linguagem, com o mesmo propósito, sermos unidos. E qual que é a unidade? A unidade é aquele que quando um se levanta, todos se levantam para dizer, eis-me aqui, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer algo que eu nunca fiz. Sabe, jovem, Deus nos chamou, não foi por acaso. Deus nos chamou para coisas grandes. Eu vou bater nessa tecla quantas vezes possível for, porque eu tenho a prova disso. Porque se nós olharmos humanamente, Jesus amado, nós não estaríamos aqui hoje. Nós só estamos aqui por causa da graça do Senhor. Paulo encontrou essa graça. E nós precisamos descobrir ela, não é humanamente nas pessoas, aonde nós vamos encontrar a razão de nós vivermos. É Cristo Jesus, correr para o Senhor, fazer a vontade de Deus. Então, da hora em diante que eu me disponho a cumprir um chamado, a fazer a vontade de Deus, não a minha, porque as minhas vontades não se comparam com aquilo que Deus tem preparado para nós, com aquilo que Deus tem preparado para você, que Deus tem preparado para fazer no nosso meio, através de nós. Então, eu falei a semana passada, assim, aperte o cinto que nós vamos decolar. Nós vamos decolar esse ano. Eu conto com você. E também quero dizer para você, eis-me aqui, para nós experimentarmos do sobrenatural do Senhor. Aleluia! Como Deus lê, como os discípulos lê os pensamentos. Amém? Então, eu queria falar com você sobre uma honra diferente. Mas tem uma palavra aqui que nós precisamos agregá-la na nossa vida cristã. Falei bonito, quem não copiou, perdeu. Precisamos trazer para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. Porque são coisas que vai levar a nós a ter revelação de que o que Deus quer fazer através de nós. O que Deus quer fazer através de você. Você já fez essa pergunta para o Senhor hoje? Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? O que o Senhor quer mover através da minha vida? Aonde o Senhor quer me levar? O Senhor quer me usar de que maneira hoje? Nós precisamos falar isso para o Senhor todos os dias. Porque da hora em diante que você abre a sua boca e fala para o Senhor, você está dando legalidade para Ele mover através da sua vida. Buscais-eis e me achareis, quando busca de todo o coração. Então, quando nós buscarmos o Senhor, Ele vai mover. Nós estávamos numa vigília ontem poderosa. E nós temos experimentado de vigília cheia da unção de Deus. Às vezes você fala, a unção de Deus ela só vem quando o prédio estiver cheio de gente. Não, a unção de Deus desce aonde tem corações famintos pela presença dEle. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos escolhidos por Deus, e nós estamos aqui para fazer algo para Deus que humanamente nós não conseguimos fazer, mas nós dependemos do poder de Deus operando através da nossa vida, aí nós vamos experimentar de um avivamento.
Porque agora nós precisamos orar, Senhor, nós queremos viver um despertar do Senhor. Despertar de Deus para promover o avivamento. Porque quando os radicais livres, verdadeiros, se despertar por uma causa maior, aí nós vamos experimentar de um avivamento da parte de Deus. Amém? E a palavra que eu queria falar com você nessa noite, a palavra em hebraico, kabosh, significa peso. Ela significa peso. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Em quem você tem dado peso? Você é um radical livre. Você tem uma vida que você tem vivido a verdadeira vida que o Senhor escolheu para você viver, ou você está vivendo uma vida de aparência? Então nós precisamos voltar para cá e falar: Senhor Jesus, será que eu estou dando a devida importância naquilo que eu estou sendo inserido? Será que eu estou dando o devido peso àquilo que foi me confiado? Então, o peso, ele significa honra. Quando nós honramos. Ah, Beth, mas honrar o quê? Nós precisamos honrar todos aqueles que o Senhor coloca diante de nós. Pode ser a pessoa mais chata que tiver, mas nós precisamos honrar, porque ela também é filho. Ela também é filho separado por Deus, para andar conosco, porque andar com um bonzinho todo mundo quer. Quem quer andar comigo aqui? Poucos? Glória a Deus, então não sou muito bom não. Vou descer o cajado agora. Andar com um bonzinho todo mundo quer. Todo mundo quer andar com aquele que faz de tudo para ver você alegre, feliz. Mas agora quando aparece um que te põe o cabresto, aí você pisa fim e fala: fulano, não gostei de andar com fulano. Por que não gostou? Porque ele é o melhor de Deus para a sua vida, entenda isso. Deus colocou ele na sua vida para você aprender com ele. Então nós precisamos dar devida importância para aqueles que andam conosco. E nessa noite, agora eu vou entrar na palavra. O Pedro falou que eu não consigo fazer essa palavra em 30 minutos, que já passou 15, né? Eu quero falar para você 5 pontos sobre a honra. 5 pontos, mas eu quero mencioná-los só para você. Você vai mastigar essa palavra lá na célula, espero que você vai ouvir ela lá na sua célula, do seu líder. Primeira coisa que você precisa entender, que se nós honrarmos as pessoas que Deus nos colocou para nós andarmos com elas, nós vamos experimentar de coisas que nós ainda não experimentamos. Nós seremos honrados, porque o interessante é que se você para e analisa hoje, as pessoas, eu tive que ir na casa de um jovem, deixa eu contar um testemunho, ele não está aqui, né? Mas ele é discípulo. Eu tive que ir na casa de um jovem uma vez, conversar com ele, porque diz que eu esqueci o dia do aniversário dele. Ele ficou magoado comigo. Aí eu notei que aquele jovem estava diferente. Eu falei: Senhor Jesus, o que aconteceu? Eu preciso saber o que aconteceu. Fui na casa desse jovem, conversar com ele, e levei o Timóteo comigo. Cheguei lá, conversando com ele. Ele falou: eu estou magoado. Aí a mãe dele também falou: eu também não gostei. Eu falei: agora danou, azedou, porque eu nem sei do que o povo não gostaram. Falei: por quê? E do que vocês não gostaram? Não lembrou do meu aniversário, não me mandou nenhuma mensagem. Eu falei: Jesus amado,
eu não te mandei uma mensagem, mas no domingo, a hora que eu cheguei no prédio, a primeira pessoa que eu vi foi você, desejei você um feliz aniversário, te dei um abraço e falei que te amo. Você quer uma mensagem melhor do que essa, meu irmão? Não existe. Então, às vezes, os jovens hoje em dia estão atrás de algo que é fútil. Coisas naturais. Nós precisamos entender a Radical Livre. Nós não somos naturais, nós não somos daqui. Nós não pertencemos mais a esse mundo, nós pertencemos a Cristo. Então nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos desejar coisas do alto. Porque as coisas daqui passam, vão embora. E aí, o que fica é frustração. Espero que você não fique zangado quando eu não mandar mensagem para você. Esse dia foi Yasmin, fez aniversário. Eu falei, meu Deus, preciso mandar mensagem para Yasmin. Senhor, eu preciso mandar. Quando eu cheguei em casa, eu ia deitar. Eu falei, nossa, esqueci da mensagem. Jesus, deixa eu mandar a mensagem. Então, mas eu quero dizer que eu amo a vida de vocês. Amém? Primeiro, honrar dá peso. Honrar é você dar peso. 1 Samuel 2,30, projeta para nós, fazendo favor. Agora eu vou entrar na palavra. 1 Samuel 2,30. Achou? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade disseram, eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz, ó Senhor, longe de mim tal coisas, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desprezados. Quem que era esse cidadão? Eli. Tinha uma promessa. O Senhor tinha uma promessa para ele. E esse homem falou, Senhor, eu te honrarei. E o que aconteceu, se você continuar a história dele, fala que ele deu mais importância aos seus filhos, ele deu mais importância às coisas naturais do que Deus. E aqui na Bíblia eu acho que você nunca vai ver um momento que Deus promete algo, alguém tira novamente. Aqui foi tirado, mas aqui é Velho Testamento. Mas nós não vivemos no Velho Testamento, nós vivemos na era de Cristo, nós vivemos na era da graça. Então nós precisamos entender, Deus me confiou algo, eu preciso dar peso naquilo. Eu tenho uma célula, eu preciso o quê? Dar peso na minha célula. Eu tenho uma família, eu preciso dar peso nessa família. Eu fui escolhido por Deus para pregar o Evangelho, eu preciso dar peso naquilo que foi me confiado. Dar peso é nós honrarmos o Senhor, honrar aquilo que Deus nos confiou. Porque é fácil você viver a vida de qualquer jeito, mas não é a vida que Deus escolheu para nós. Porque se fosse para nós viver de qualquer jeito, o Senhor Jesus não tinha vindo por nós. Então, precisamos dar a devida importância ao valor que foi pago por nós, Cristo Jesus. Então, olha para a vida de Eli. Peraí, eu tenho meus filhinhos. Eu não preciso de mais nada, eu tenho minha casa. Eu não preciso de mais nada, eu tenho meus filhos. Eu não preciso de mais nada, eu tenho minha esposa. Ele deu mais importância às coisas naturais do que a promessa que o Senhor tinha para ele. Então, se você quer ser alguém grande em Deus, dê peso naquilo que Deus te confiou. Se você quer ser bem sucedido, dê peso naquilo que você está fazendo. Porque para fazer a obra de Deus de qualquer jeito, humanamente nada vai acontecer. Você vai se frustrar e vai parar no meio do caminho.
E Deus não nos chamou para nós ficarmos parados no meio do caminho. Deus nos chamou para nós experimentar da abundância graça. O que é a abundância graça? É que Paulo viu, olhos não viram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Não se contente a viver uma vida de rasura. Mergulha nas águas profundas de Deus para a sua vida, meu jovem. Radical livre. Jovem destinado ao avivamento. O jovem destinado ao avivamento, eles não andam por vista, eles andam crendo que um dia eles experimentarão de um avivamento, eles andam crendo que um dia eles encontrarão com aquele que os chamou, que é Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu anseio por isso. Eu quero encontrar com o Senhor, experimentar do melhor do Senhor. Provérbios 3:11 nos diz, fazendo um favor, Provérbios 3:11, corre porque meu tempo já está acabando. Filhinhos meus, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades das suas repreensão. Então aqui o Senhor repreendeu ele. Então você precisa entender, peraí, o Senhor Jesus tem um chamado, Ele me chamou. O Senhor Jesus me incumbiu algo, o que eu preciso fazer? É dar importância a isso, é viver para isso. Se você olhar a história dos heróis da fé, não só apenas ele, mas quantos grandes homens de Deus passaram por esse mundo, e eles dedicaram a sua vida exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Por que às vezes nós jovens, não, peraí, eu preciso comprar algo, eu preciso, essa semana eu não vou no culto, eu já recebi mensagem assim de jovem, ou essa semana eu não vou no culto, essa semana eu não vou fazer nada, eu vou focar em algo. Eu fico pensando, será que a pessoa está dando de fato peso naquilo que Deus inseriu ela? Às vezes o líder não cresce, não avança, porque não tem dado peso na sua célula. Os irmãos, só Jesus dá causa, eu não sei o que fazer mais com aqueles irmãos. Dá peso, foram os melhores que Deus te deu. Quanto nós temos que aprender com eles? Quantos nós precisamos aprender ainda? É depender de Deus. Aí nós vemos que a obra de Deus, ela não é humanamente, ela é sobrenatural. E é só pelo sobrenatural que nós experimentamos da abundância e graça de Deus. Amém? Segundo, a honra prepara o ambiente para a multiplicação. Então esse é o ano da multiplicação. Quantos aqui receberam essa palavra da multiplicação? Aleluia. Então a irmã ali que recebeu, irmã, da onde que você é? Daqui mesmo? Rio Preto? Olha, você às vezes que é radical livre não abraçou essa causa. Eu tenho experimentado da multiplicação do Senhor na minha vida. Então eu quero dizer para você, Deus tem ainda mais para nós. Nós precisamos, eu falei no começo do ano, há uma palavra poderosa, mas você não precisa só falar. Eu comecei o primeiro ano na primeira palavra, next level, outro nível. Deus vai nos levar para outro nível, mas quem abraçou essa causa? Nós precisamos receber a palavra e precisamos viver a palavra. Aí nós vamos experimentar do ano da multiplicação. Eu não multipliquei a célula esse primeiro semestre, parece que pelo pé que está indo eu não vou multiplicar nem o segundo semestre. Misericórdia, deixa de andar por vista, olha para Cristo Jesus, quem confiou a célula a você. Aí às vezes os irmãos falam, o Roberto está falando só política, calma aí que eu vou chegar nos discípulos. A célula não é só do líder. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Não é só o líder que precisa funcionar, a célula por inteira ela precisa funcionar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, quantas vidas você consolidou esse ano? Porque você é membro
da célula, você precisa chegar para o seu líder e falar: líder, eu quero servir você, eu quero servir essa célula, eu quero servir essa igreja. O que eu posso fazer para a nossa célula crescer, para a nossa célula avançar? O que eu preciso fazer? Abrace a causa. Tem células que já estabeleceram o dia da sua multiplicação. O que os membros precisam fazer? Trabalhar. Trabalhar, que eu falo, é depender de Deus. Convidar as pessoas, fazer evento pontes e se disponibilizar a ajudar, a servir. Então nós só crescemos quando nós honramos. E aí a hora que você está servindo o seu líder, você está honrando o seu líder, você está honrando a Deus, você está honrando aquela pessoa, está dando peso, aquela pessoa que Deus colocou para andar com você. E você está dando peso na obra de Deus, o chamado. Você está dizendo: Senhor Jesus, eu coloco na brecha, agora o Senhor me usa, para que o grande avivamento aconteça. Nós, Radicais Livres, nós temos uma história, nós temos um legado. Ser o próximo líder em treinamento, você está recebendo um legado. Como que você vai dirigir, como que você vai fazer, como que você vai liderar alguém, né, receber uma multiplicação, se você não tem dado a devida importância a essa multiplicação? As pessoas que Deus tem colocado para andar com você. Então nós só vamos multiplicar quando nós damos peso, damos importância, nós vamos atrás, nós nos disponibilizamos, deixamos Deus nos usar. Então, para nós experimentar de uma grande multiplicação, nós precisamos depender do Senhor. Mateus 14:19, olha o que Jesus fez, olha o que o Senhor fez. Para que houvesse uma grande multiplicação, teve um preparar, teve um organizar, teve um dar graças ao Senhor. Porque às vezes o líder chega, está no número de 15 pessoas, às vezes ele bate no peito e fala: eu sou o melhor líder dessa igreja. Nossa, minha célula está bombando. Isso é o começo da queda. Os filhos são do Senhor, o crescimento vem de Deus. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus tem nos confiado. Sabe, ser líder é ser alguém entregue ao Senhor para cumprir um propósito que humanamente nós não somos capazes. Ao decorrer dessa andada, vida, caminhada cristã, eu tenho visto quantos líderes avançando, quantos homens de Deus crescendo, quantas mulheres de Deus sendo frutíferas no seu ministério, mas muitos também caindo. Porque chega um determinado momento, o ser humano acha que ele é tão bom o suficiente, que ele não precisa mais de Deus. Ele deixa de dar importância ao Senhor, e você precisa entender, tudo é dele. Então nós precisamos dar peso naquilo que ele tem nos confiado. A célula não é minha, o discipulado não é meu, é de Deus. Eu estou apenas ali à frente dos irmãos. E não é porque eu estou à frente dos irmãos, que eu estou liderando eles, que eu não vou parar para ouvi-lo. Não vou. Porque eu preciso aprender, assim como eles, eu também preciso aprender. Deus vai nos ensinar com qualquer pessoa que seja. Nós só precisamos abrir o coração e deixar Deus nos usar. Como que nós vamos ser usados se nós não damos permissão para o Senhor mover através da nossa vida? Como que vai haver uma multiplicação se nós vivemos a célula de qualquer jeito? Não tem ordem na célula. Os irmãos fazem o que quiser. Não é assim, não. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós precisamos nos comportar tal qual o Senhor. Nós somos filhos. Eu falei a semana passada, nós somos príncipes e princesa. Nós fazemos parte da realeza. E qual que é a realeza que nós fazemos parte? A realeza dos céus.
Eu não sei você, mas eu almejo um dia estar lá com o Senhor. Então nós precisamos dar a devida importância. Olha o que o Senhor nos diz, Jesus, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos aos céus, e os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, a a multidão. Então, para que houvesse uma multiplicação, o irmão está na segunda, diz que já acabou. Para ouvir uma multiplicação, teve que haver o quê? Uma preparação. O que foi houve uma preparação? O Senhor mandou que todo mundo se sentasse, se organizasse. E aí o que o Senhor fez? Deu graças ao Senhor, e aquele alimento multiplicou e alimentou toda aquela multidão. Então o Senhor quer fazer através de mim, de você, nesta geração, homens e mulheres que abrem a sua boca, e a vida dos céus manifesta através de nós. Terceiro, o terceiro é, o que fazemos é o que cremos. O que fazemos é o que nós cremos. O que quer dizer? Olha para a história dos espias. É interessante que os 12 espias, quando eles foram espiar a terra, os 12, eles viram a mesma coisa. Eles viram a mesma coisa, que lá tinha gigantes. A terra era boa, manava leite e mel. Mas só que havia o quê? Havia homens gigantes. E o que eles pensaram? Não, vai detonar nós. Vai pegar nós, vai fazer de nós uma bola. Vai arrebentar com tudo. Mas nós precisamos entender. Aqui tem uma promessa. Os espias, eles foram o quê? Espiar a terra da promessa, que tinha sido prometido a eles por seus antepassados, aqueles que vieram antes deles. E aí o que Josué e Caleb fez? A terra é boa, tem gigante, mas subimos e possuamos a terra, porque ela é nossa por direito. Então você precisa olhar algo dessa noite. O que eu quero falar para você? A promessa era deles. Então nós precisamos dar peso na promessa. Mas o que os outros 10 fizeram? Olharam para o problema. Tem gente que, ao invés de olhar para a solução, que é Cristo Jesus, ele engrandece o problema. Ao invés de dar peso para aquele que pode resolver o problema, não. Ele dá peso para o problema. Está difícil demais. Liderar esse povo é difícil demais. Não quero liderar isso não. Tira os olhos do problema e olha para Cristo, que Ele vai resolver o seu problema. É para isso que nós precisamos olhar. Foi Ele que nos chamou. Maior é aquele que está em mim e você do que aquele que vem contra nós. O diabo, ele já é um derrotado. Como diz o pastor Ricardo Landim, se ele pousar na minha cabeça, ele vai morrer frito. Então, para que você tem olhado esses dias? O jovem não cresce, o jovem não multiplica. Não, deixa de olhar para isso, olha para Cristo. Se Deus nos chamou, se Deus nos uniu, se Deus nos colocou nessa cidade, se Deus nos escolheu, então nós precisamos dar peso para a promessa que nós vamos multiplicar. Coisas grandes nós vamos viver, vamos experimentar, vamos comer do melhor dessa terra. E quero citar os 2 últimos. Quarto, a herança transforma. A honra, ela transforma os relacionamentos. Quando nós honramos a Deus, quando nós damos o devido peso a Deus, nossa vida é transformada, nossa vida é mudada. Nós começamos a viver uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Porque se nós caminharmos muito com as pessoas, a gente tem uma tendência de parecer com elas, não é verdade? Você vê o marido e a esposa, se eles são muito unidos, parece que ela fala a mesma coisa que ele fala.
os filhos, porque andam perto. Então, se nós queremos ser como Jesus, se nós queremos parecer com Jesus, nós precisamos fazer a vontade de Jesus. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então você precisa entender. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios 5:36. Efésios 5:36. Está dormindo? Efésios. Fez eu sair da minha palavra. Efésios 5:36. Efésios 5. Não. Êxodo 20:12. Êxodo 20:12. Honre teu pai e tua mãe, para que os prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Próximo. Filipenses 2:3. Nada fazeis por partidarismo ao vanglorie, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. É o que eu acabei de falar para você. Às vezes você é colocado para andar com o irmãozinho, e às vezes você não gostou do irmãozinho. Aí o irmãozinho vai falar com você, pisou no seu calo, e você fala: ah, mas quem que é fulano para querer falar na minha vida? Quem que é aquele ciclano lá para querer mandar na minha vida? Então nós precisamos ser humildes diante do Senhor e humilde diante daquelas pessoas que o Senhor coloca para nós andarmos. Então, se um discípulo meu chegar e falar assim, em amor a você, eu quero te falar algo que você fez de errado, e Deus fala para mim te avisar isso. Você acha que eu não vou dar importância? Vou dar sim. Porque talvez nós fazemos coisas que nós nem percebemos, e Deus usa os irmãos para falar na nossa vida. Isso é crescimento, isso é maturidade. Próximo e último, 5. Escolha olhar para Cristo. Quando você dá peso naquilo que Deus chamou você para fazer, você vai desfrutar do melhor de Deus. Então, a palavra de Deus diz, não vou ler porque não vai dar tempo, quando o Senhor ele estava fazendo um milagre na cidade, as pessoas começaram aquele alvoroço, todo mundo, que é isso, que homem é esse? Mas quando eles chegaram lá, que viram que era Jesus, eles falaram: ah, não é o Nazareno? O carpinteiro? Filho de José? Eles não deram peso naquilo que o Senhor estava fazendo. Sabe por que ele não fez mais milagre lá? Porque as pessoas não deram a devida importância naquilo que está, no mover de Deus que estava acontecendo ali. Então nós precisamos dar peso no Senhor, nós precisamos dar importância. E eu quero falar de duas pessoas para me encerrar nessa noite. Maria, que ela deu a devida importância para o Senhor. Por que Marta falou: Senhor, você não se preocupa, porque Maria não ajuda eu fazer as coisas, Maria não ajuda eu passar a roupa, Maria não ajuda eu fazer a cama, Maria não ajuda eu colocar comida na mesa. E o Senhor vira: Marta, Marta, preocupada de lá para cá, mas Maria escolheu a melhor parte, e essa parte dela não será tirada. Por quê? Porque ela deu peso à presença de Deus ali. Ela deu a grande importância que Deus estava na sua casa. É isso que nós precisamos, o Radical Livre, entenda. O Senhor tem que ser o nosso ponto crucial da nossa vida. Nós precisamos olhar para Cristo. Ah, eu quero ter uma vida exitosa. Olha para Cristo. Ah, eu quero ser o melhor líder. Olha para Cristo. Ah, eu quero ganhar a minha família para Jesus. Olha para Cristo. Se você olhar para Cristo, você vai viver a vida que vale a pena ser vivida. Que de verdade vale a pena ser vivida. Saiu agora. Eu tenho olhado para Cristo há 14 anos. E eu tenho falado: Senhor, não deixe que meus olhos saiam do Senhor. Não deixe que eu lhe perca das vistas.
Porque eu sei que uma vida sem Jesus é uma vida de peso. Eu não quero viver isso. Eu quero cumprir um propósito para o qual Deus me chamou. E eu quero viver debaixo da graça e do favor de Deus. Precisamos olhar para Cristo. 2 Coríntios 3,18 fala assim, para mim encerrar. Quero convidar você a ficar de pé. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Deixa eu te falar, jovem, você é filho, você foi chamado por Deus. Nós precisamos entender Radical Livre. Nós somos jovens, destinados ao avivamento numa palavra bonita só. Jovens que andam na contramão do mundo, não é uma palavra bonita. São jovens compromissados com a obra de Deus. São jovens que entregaram a sua vida para o Senhor. E esse mundo natural não se compara àquilo que eles querem da parte de Deus. Sabe? Então, nós precisamos entender Radical Livre. Radical Livre são jovens radicais, jovens que andam na contramão do mundo. Jovem que aonde ele chega, as pessoas notam que ele é diferente. Há algo diferente, é a unção de Deus, é o Espírito Santo. Eles espelham Cristo, eles carregam a unção, eles carregam a vida de Jesus. E essa vida que vai transformar essa geração. É essa vida que vai levar nós a experimentar do avivamento. É Cristo Jesus. Se não tem Cristo, meus irmãos, não tem conversão. Se nós não carregamos Cristo, eu não sei para que nós fomos chamados. Me desculpe eu lhe dizer isso. Mas se nós carregamos a imagem do nosso Senhor Jesus, nós precisamos nos comportar como os pequenos Cristo aonde nós estamos. Da boca sai o que está cheio o coração. Então da sua boca precisa sair vida, jorrar a vida de Deus, jorrar unção, poder. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Amém? E o outro é Eliseu. Senhor Jesus, Elias, me dê a porção dobrada. Só tinha algo para ele fazer. Para que você receba isso, você precisa estar no mesmo lugar que eu, a hora que eu for levado. Em outras palavras, Elias falou assim: uai, só isso? Isso é fácil. Permaneça do meu lado, que você vai receber a porção dobrada. Permaneça do meu lado, que você vai receber unção, você vai receber vida, você vai receber poder. Então o que eu quero te dizer essa noite, meu irmão, permaneça no lugar que o Senhor te plantou. Exerça a autoridade aonde o Senhor te colocou. Dê honra ao Senhor, que você vai experimentar de grandes coisas. Dê honra ao Senhor, que Ele vai levar você a experimentar de algo que ninguém nunca experimentou, que Ele tem exclusivamente para você. A célula não cresça, dê honra. Senhor Jesus me plantou aqui, eu vou ficar aqui até essa célula multiplicar. Olha para Cristo. Amém? Quanto tempo nós temos aí? Dá para me falar mais 10 tópicos. Amém? Quero convidar você aqui na frente.